Tudo bem, gente? Vamos tratar a nossa aula de hoje sobre o recurso de agravo. Bom, vamos começar tratando do agravo de instrumento e do agravo retido. Depois a gente vê o agravo interno e o agravo regimental. Vamos começar analisando o procedimento do agravo retido de instrumento. Por quê? Porque é através do procedimento, é através da regularidade formal que a gente entende principalmente o cabimento, quando é que é agravo retido, quando é que é de instrumento. Tanto o agravo retido quanto o agravo de instrumento cabem de decisão interlocutória, ou seja, aquela decisão do juiz incidentalmente no processo, dentro da ação ou incidentalmente à ação. Tanto um quanto o outro. Mas a gente sabe que não é qualquer interlocutório que cabe agravo de instrumento e não é qualquer interlocutório que cabe agravo retido. Vai haver uma diferenciação. E essa diferenciação é melhor constatar após verificar o procedimento do agravo retido e do agravo de instrumento. Começando pelo procedimento do agravo retido. Vejam, o agravo retido funciona assim. No primeiro grau, o juiz profere decisão interlocutória. Exemplo, o juiz indefere prova testemunhal. Imagine esse exemplo. O que eu faço? Eu faço meu agravo retido e entrego para o próprio juiz de primeiro grau. Entrego para ele. O que ele fará? Ele intimará então o agravado para oferecer contra-razões. Importante referir, se for em audiência de instrução e julgamento, audiência de instrução e julgamento, como diz o 523 do CPC, o agravante, autor ou réu, vai ter que fazer o agravo retido de forma oral e imediata. Por exemplo, eu pergunto para a testemunha do autor, uma pergunta qualquer, o juiz indefere a pergunta, na hora eu vou dizer, juiz, eu vou agravar. Eu faço o meu agravo retido que fica consignado. E a resposta do agravado, nesse caso, a resposta dele será em 10 dias. Já eu tenho que interpor na hora. Vai ficar ruim, vai ficar muito ruim mesmo, geralmente tem ficado. Então vejam, se for em audiência de instrução e julgamento, interposição oral imediata com as razões. Resposta do agravado em 10 dias, ferindo então o princípio da isonomia. Bom, se não for assim, vai ser então uma intimação por nota de expediente ou em cartório mesmo, e aí eu oferecer o meu agravo retido, o juiz vai pegar meu agravo retido e vai intimar outra parte para oferecer contra-razões. Importantíssimo, o juiz pode retratar-se em agravo retido, assim como pode em agravo de instrumento. Bom, o juiz pega então o meu agravo retido, contra-razões e deixa do processo, ele não julga. Ele pode se retratar, se não se retratou ele não faz nada, ele deixa ali o agravo retido. Aí pode ser gente que venha mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 10. Pode ser que tenham vários e vários agravos retidos. Todos eles vão ficando dentro do processo, presos. Eles não sobem ao tribunal imediatamente para serem julgados. As pessoas dizem assim, mas meu Deus do céu, quem é que faz isso? Quem não tem pressa. Quem quer deixar que a preclusão, quem não quer deixar que a preclusão aconteça. É esse tipo de pessoa que vai fazer isso. Então o agravo retido não denota uma urgência. Eu vou fazer, vai ficando preso do processo, vai ficando preso. Até que um dia sobrevém, então, finalmente, a sentença. Quando vem a sentença, eu vou apelar dela, ou se eu ganhar, eu vou fazer apenas contra-razões ao recurso de apelação. E é na apelação ou nas contra-razões, em virtude da preliminar, se for na apelação, eu vou fazer preliminar da apelação. Se for contra-razões, preliminar das contra-razões. Que eu vou pedir o julgamento dos agravos retidos e vou apontar quais são as páginas. Requer o julgamento do agravo retido de páginas 30, 40, 50, 60. Imagine esse exemplo. Digo as páginas e peço que ele seja provido. Vejam, no recurso. Aí vocês vão perguntar assim, mas por que eu fazer na apelação tudo bem? Mas por que eu, em contra-razões, pediria o julgamento do agravo retido? Essa é uma dúvida que fica. Gente, eu pediria nas contra-razões, porque vejam bem, eu ganhei agora. Mas não existe, por um acaso, o risco do tribunal vir a reformar a decisão? Existe. Então, quando eu peço em contra-razões que o tribunal julgue o agravo retido, eu peço de forma condicional. Eu coloco assim, na hipótese do risco da reforma da decisão, requer o julgamento do agravo retido de folhas tal e tal e tal. Se não houver esse risco, o que o tribunal faz? O tribunal não julga o meu agravo retido. Então é porque eu ganhei na sentença, mas eu tenho o risco da reforma do tribunal, que eu peço em contra-razões ao recurso de apelação. Vejam, tanto na apelação quanto em contra-razões, eu peço em preliminar. Se eu peço na apelação é porque eu perdi, então eu vou querer mesmo o julgamento do agravo retido. O que vai acontecer? Os autos sobem ao tribunal. E aí vem a questão que explica bem por que preliminar. Subindo ao tribunal, de preferência, o agravo retido e a apelação, ou os agravos retidos, serão julgados juntos. Vejam, de preferência na mesma decisão, ou na mesma monocrática, ou no mesmo acórdão, mas no mesmo momento, inclusive consignados na mesma decisão. De preferência. Por quê? Porque como o agravo necessariamente é julgado antes da apelação, por isso que é um pedido preliminar, ele pode prejudicar a apelação. Prejudicar como? Fazendo ela perder o seu objeto. Exemplo, imagine o seguinte, eu peço para o juiz prova pericial.
o juiz indefere a minha prova pericial. Ele indefere. Eu faço um agravo retido. Muito bem. Juiz contra razões de outra parte, juiz não se retrata. Processo segue 1, 2, 3, 4, 5 anos. Sentença, né? Sentença proferida. Eu, na minha apelação, peço o julgamento daquele agravo retido sobre a prova pericial. No tribunal, eles estão lá com o agravo retido primeiro, a apelação depois. Vamos julgar primeiro o agravo retido, que ela reiterou e fez o pedido. Julga o agravo retido e diz assim, meu Deus, o juiz errou, porque tinha que ter perícia nesse caso. O que eles vão fazer no tribunal? Eles vão cassar a sentença do juiz e mandar os autos para ele para que ele faça a perícia. Ele vai ter que produzir a perícia e produzir uma nova sentença a partir da perícia feita. Vejam, se a sentença que gerou a apelação ela foi cassada, o que acontece com a apelação daquela sentença? A apelação daquela sentença será prejudicada. Prejudicada porque perdeu o objeto, a sentença dela foi cassada. Então vejam, o procedimento do agravo retido às vezes pode levar a uma demora processual muito maior, pelo risco de ter que voltar tudo para o primeiro grau. Não é sempre. Vocês imaginem uma contradita de testemunha que eu tenha feito, o juiz ouviu a testemunha, ele julga o meu recurso improvido, ou eles julgam provido e simplesmente, né, eles desmerecem o depoimento proferido. Depende muito de qual é a matéria do agravo retido, eu posso ter que voltar tudo, inclusive cassando a sentença do juiz e fazendo com que ele produza alguma prova e venha ter que fazer uma nova sentença e novos recursos ou um novo recurso de apelação. Então, às vezes o prejuízo é muito maior do que você pode pensar. Vamos analisar agora o procedimento do agravo de instrumento. Pelo procedimento, a gente percebe que o agravo de instrumento, na verdade, ele pressupõe uma certa urgência, uma certa pressa. Vejam, o juiz profere decisão interlocutória, o que eu faço? Eu não conto nada para ele. Sem contar nada para ele, eu vou direto ao tribunal e interponho meu recurso. Como os autos estão no primeiro grau com o juiz, eu tenho que tirar algumas cópias, que são aquelas cópias que formam o instrumento do agravo. Tiro aquelas cópias e entrego lá meu agravo de instrumento no tribunal. Até 3 dias após a interposição, eu vou comunicar ao primeiro grau que eu agravei. Aí sim, mas até esse momento o juiz não sabe. O que está acontecendo no tribunal? No tribunal é sorteado um relator, esse relator vai analisar se o recurso deve ser admitido, não admitido. E se o relator entender que vai julgar o agravo na forma de instrumento, o que o relator faz? Ele manda intimar no tribunal direto o agravado para oferecer contrarrazões. E após as contrarrazões que o tribunal promove a intimação, então é feito finalmente o julgamento do agravo de instrumento. Vejam, pelo procedimento já existe uma pressa, porque eu vou direto ao tribunal e busco então a reforma imediata. Em tese, o agravo de instrumento, inclusive, é para ser julgado em 30 dias, né? É claro que na prática forense a gente vê vários e vários casos que demoram bem mais do que isso. Então, o procedimento de um e de outro já demonstram o cabimento de um e de outro. Vamos agora analisar o cabimento do agravo de instrumento e do agravo retido. Vejam, o artigo 522 do CPC, ele foi reformado pela Lei 11.187 de 2005. E essa lei, na verdade, ela deu uma revertida no sistema. Primeiramente, a regra do agravo de instrumento. Em 94, tanto o instrumento quanto o retido passaram a ser de livre opção. E com essa Lei 11.187 de 2005, o agravo retido passou a ser a regra, como ouviremos agora. Código de Processo Civil, artigo 522. Das decisões interlocutórias caberá agravo no prazo de 10 dias, na forma retida, salvo quando se tratar de decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, bem como nos casos de inadmissão da apelação e nos relativos aos efeitos em que a apelação é recebida quando será admitida a sua interposição por instrumento. Vejam, o 522, ele estabelece de interlocutória cabe agravo retido e diz salvo em 3 casos, e 3 casos que traz o agravo de instrumento. Vamos analisar agora quais são esses 3 casos que o agravo é de instrumento. Vejam, nesses casos que nós temos, primeiro, inadmissão da apelação. Juiz inadmite a apelação. Pensem comigo, eu apelo e entrego a apelação para o juiz do primeiro grau. Vocês imaginem, o juiz inadmite a minha apelação. Exemplo, intempestiva. Conseguem imaginar eu fazendo um agravo retido? Se eu fizer um agravo retido, quando subirá a minha apelação? Nunca, porque o retido sobe na carona da apelação. Então, esse é um caso que, evidentemente, tem que ser agravo de instrumento. Segundo caso que tem que ser agravo de instrumento. Quanto aos efeitos em que o juiz recebe a apelação. Olha, como vimos, o juiz pode receber ou no duplo efeito, suspensivo e devolutivo, ou sem o suspensivo, possibilitando a execução provisória. Pensem comigo, possibilitar ou impossibilitar execução provisória, quando deveria fazer o contrário, isso não é grave lesão de difícil reparo? Sim, certamente que é. Vejam, por esse motivo,
agravo de instrumento. Agora, se a gente analisar bem esse segundo caso, ele está contido no terceiro caso de agravo de instrumento. Qual é esse terceiro caso? O terceiro caso é agravo e lesão e de difícil reparo. Ó, não é mais ou de difícil ou incerta reparação. É grave lesão e de difícil reparo. Isso daqui já caiu em exame de ordem. Se é ou de difícil ou incerta reparação, não, é grave lesão e de difícil reparo. Se for só grave lesão, mas não for difícil reparo, não será grave de instrumento. Então, veja, o segundo caso está contido no terceiro. Agora, eu vou chamar a atenção de vocês. Da maneira como está a lei, ela pode nos levar ao erro facilmente. Eu, para entender bem a lei, eu vou ter que ter uma visão muito mais ampla sobre esse terceiro caso de cabimento ao agravo de instrumento. Essa visão ampla, na verdade, quem nos dá é a mestre Teresa Rudalvin, Vanbier. Por quê? Porque ela nos explica de uma forma muito coerente, muito clara, como sempre, que nesses casos eu não posso pensar só na lesão de direito material. Eu tenho que pensar também na lesão de direito processual, o que ela chama de dano processual. Porque pensar só no direito material, por exemplo, a criança não recebeu alimentos, liminar, isso é agravo de instrumento, ótimo. O sujeito não recebeu medicamentos, direito material, agravo de instrumento. Se eu pensar só nisso e não pensar no dano processual, eu vou estar deixando uma série de decisões sem um agravo de instrumento e que o dano processual será tão grande que, inclusive, eu poderia perder o objeto da minha ação. Vou aqui rolar para vocês alguns exemplos em que o agravo é de instrumento por dano processual. Exemplos. Primeiro, qualquer decisão interlocutória proferida em processo de execução ou em cumprimento de sentença. Qualquer interlocutória em processo de execução ou cumprimento de sentença. Por quê? Porque, como sabemos, em regra, a sentença do processo de execução e do cumprimento de sentença não é uma sentença de mérito. O que é processo de execução? É procedimento. Penhora, aliena, dá o dinheiro. A sentença é de mérito, não. Então, como em regra, tem exceções. Como, em regra, a sentença não é uma sentença apelável, não há como fazer agravo retido. Porque se eu faço agravo retido, não vai ter como subir no futuro. Por quê? Porque no futuro não haverá, em tese, um recurso de apelação. Então, qualquer interlocutória proferida em processo de execução ou cumprimento de sentença tem que ser agravo de instrumento. Outro exemplo, a decisão de exceção de incompetência. Pensem comigo. Eu digo, juiz, o senhor é relativamente incompetente. Questão territorial, por exemplo. E o juiz nega, ele diz, não, eu sou competente. Vejam, a decisão dele é decisão interlocutória. Vocês imaginam se eu faço um agravo retido e o juiz processa toda a ação. Aí no tribunal eles vão julgar o agravo retido e eles dizem assim, não, pensando bem, o juiz ele era realmente relativamente incompetente. O que vai ter havido nesse ponto? Vai ter havido a prorrogação da competência. Por quê? Porque não é matéria de ordem pública, não é incompetência absoluta. Então é um caso que eu tinha que ter agravado de instrumento. Próximo exemplo que eu vou dar para vocês. Imagine o seguinte, exclusão de um litisconsorte. A e B estão demandando em litisconsórcio. O juiz disse, não, A não pode, só o B. Já imaginaram o A fazer o agravo retido e o tribunal ele ganhar? Será que vai ter que voltar tudo? Outro exemplo ainda, indeferimento de intervenção de terceiros. Imaginem, eu denuncio ali de minha seguradora. O juiz diz assim, não, eu não aceito a denunciação. Vocês imaginam se eu faço o agravo retido, aí o tribunal diz assim, não, mas tinha que ter denunciado mesmo. O juiz tinha que ter aceito, voltará tudo? Provavelmente não, né? Provavelmente o juiz diga, olha, o tribunal diga, vai ter que fazer uma ação autônoma. E por fim, um último exemplo, extinção de uma ação da mesma natureza quando a outra continua. Exemplo, eu ajuizo uma ação e o réu, além de contestar, ele oferece reconvenção. O juiz indefere a petição inicial da reconvenção. A ação principal continua. Vejam, é um caso que eu vou ter que fazer agravo de instrumento. Eu não tenho como fazer apelação, gente, por aquela questão de justamente os autos terem que subir junto. Mas eu me inclino por dizer que isso é uma interlocutória. E aí, se eu fizer agravo retido, não vai adiantar de nada, porque a reconvenção não vai se processar junto com a ação principal. Então, é um caso que também tem que ser agravo de instrumento. Então, quando forem pensar no cabimento do agravo de instrumento, não pensem só naquela grave lesão apenas de direito material. Pensem nela, como diz Teresa Rudalvin Vanbier, também como dano processual. E aí eu vou compreender muito mais o cabimento do agravo de instrumento. Vocês devem estar pensando assim, na dúvida eu faço agravo de instrumento. Não funciona assim. Agora nós vamos ver a questão da conversão do agravo de instrumento em agravo retido, que é o que prevê o artigo 527, inciso 2 do CPC, que passaremos a ouvir. Código de Processo Civil, artigo 527. Inciso 2º. Converterá o agravo de instrumento em agravo retido, salvo quando se tratar de decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação,
bem como nos casos de inadmissão da apelação e nos relativos aos efeitos em que a apelação é recebida, mandando remeter os autos ao juiz da causa. Parágrafo único. A decisão liminar, proferida nos casos dos incisos 2º e 3º do caput deste artigo, somente é passível de reforma no momento do julgamento do agravo, salvo se o próprio relator a reconsiderar. Vejam, se o advogado ele interpõe um agravo de instrumento, mas o relator sozinho, monocraticamente, entende que o advogado se equivocou e que é agravo retido, o relator converte o agravo de instrumento em agravo retido e remete o agravo retido, então, ao primeiro grau. Então, não existe essa história de livre opção. Por quê? Porque o relator poderá converter o instrumento em retido. E nesse meio tempo eu perco o preparo, né? Porque agravo de instrumento tem preparo, o retido não tem. E aí funciona como uma penalização. Então, veja, o advogado entrou com o instrumento, o relator acha que não, ele converte em retido e manda para o primeiro grau. Vejam, o relator não pode mandar ao primeiro grau quando houver grave lesão e de difícil reparo, tanto direito material quanto processual. Ele não pode mandar ao primeiro grau quando for inadmissão de apelação e não pode mandar quando for a questão dos efeitos da apelação. Aí ele não pode. Agora, digo para vocês, muitas vezes é subjetiva a questão do cabimento do agravo de instrumento ou do agravo retido. Bom, e se o relator converte, o que eu posso fazer? Aí, gente, vem uma parte que é bastante triste, que é o parágrafo único do 527. Ali é bem claro, dessa decisão da conversão do instrumento em retido, caberá reconsideração para o relator tão somente. Veja, eu vou fazer a petição, vou entregar para ele. Relator reconsidera, se ele disser sim, bom, se ele disser que não, também tem que ser bom igual. Eu não tenho como utilizar o agravo interno ou o agravo regimental para o colegiado, porque, em verdade, eu só poderia utilizar a reconsideração. Aí vem aquela dúvida, mas eu posso utilizar mandado de segurança? Olha, eu vou dizer para vocês, em tese eu posso, quando eu estou diante de uma decisão irrecorrível eu posso. Só que eu vou dizer para vocês, o mandado de segurança ele vai ser útil se for um caso de dano processual. Porque se for um caso de dano de direito material, dificilmente esse mandado de segurança vai ter algum êxito. Então imagine, se for uma questão de alimentos, dificilmente a conversão do instrumento em retido vai ajudar alguma coisa em mandado de segurança. Já o caso da inadmissão da apelação, aí o mandado de segurança vai me ajudar sim, porque o dano é processual. Então, vejam, o que cabe é essa reconsideração. Perguntar à prova da OAB, o que cabe da decisão de conversão do agravo de instrumento em agravo retido, a resposta é reconsideração. É isso que cabe. Passaremos agora a analisar as peculiaridades do agravo retido e do agravo de instrumento, tá? De forma isolada. Começando, então, pelo agravo retido. O que tem aqui de peculiar? Primeiro, gente, a questão do preparo. Agravo retido não tem preparo, que é aquilo que eu falei para vocês, o prejuízo que pode haver na conversão do agravo de instrumento em agravo retido. Questão da resposta, contrarrazões, tem. E é oferecida também, as contrarrazões são oferecidas também no primeiro grau, após então o juiz receber o recurso de agravo retido. E por fim, a questão da retratação. Desde 2001 não se tem mais dúvida, o agravo retido comporta, tanto quanto o agravo de instrumento, retratação sim. Não há mais a menor dúvida quanto a isso. Vamos analisar agora as peculiaridades do agravo de instrumento. O que existe de mais importante no agravo de instrumento é a questão da liminar do agravo de instrumento. Liminar, sim, esse é o termo. Liminar. Vejam, liminar na verdade é aquele provimento que eu quero antecipadamente ao julgamento final. Não era para existir liminar em agravo de instrumento, mas acabou existindo por quê? Porque na verdade o tribunal demora muito para julgar o recurso. Então a liminar funciona assim. Quando eu ofereço meu recurso de agravo de instrumento, eu já faço o meu pedido liminar. E o relator, ele vai ter em tese, digamos, para o regimento inteiro, até 48 horas para dizer se ele defere ou indefere minha liminar. Essa liminar do agravo de instrumento, ela está prevista onde? No artigo 527, inciso 3 do CPC, que passaremos a ouvir. Código de Processo Civil, artigo 527. Inciso 3º. Poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, artigo 558, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Conforme o artigo 527, inciso 3 do CPC, nós temos a possibilidade de pedir ao juiz tanto efeito suspensivo quanto efeito ativo. No CPC, o ativo está nominado como antecipação da tutela recursal. Mas se vocês analisarem bem, tanto o suspensivo quanto o ativo são antecipação de tutela recursal. Porque, na verdade, eu quero adiantar a eficácia do provimento final. Então, efeito suspensivo e efeito ativo. Posso pedir para ele para que ele me dê liminarmente antes do julgamento final pela pressa que eu tenho.
Eu costumo dizer que liminar em agravo de instrumento é uma das coisas mais tristes que existe, né? Mas tem mais triste? Tem. É um agravo de instrumento com pedido liminar em uma liminar de processo cautelar. Imagine o seguinte, o processo cautelar existe porque o processo principal é lento. A liminar do processo cautelar existe porque o processo cautelar é lento. O agravo de instrumento existe porque o processo é lento. E a liminar no agravo de instrumento existe porque o agravo de instrumento é lento. É muita lentidão. Mas, enfim, muitas vezes temos que utilizar esses meios. Eu posso pedir, então, para o relator ou efeito suspensivo ou efeito ativo, que é a antecipação da tutela recursal prevista no 527, inciso 3. Começando a falar, então, do efeito suspensivo. Quando é que ele cabe? O efeito suspensivo, gente, ele cabe para impedir, para evitar a execução ou o cumprimento da decisão recorrida. Exemplo, mãe pede alimentos para o filho, juiz defere, pai quer agravar, imagina uma majoração de alimentos, pai quer agravar, o que ele pede? Efeito suspensivo. Para quê? Para evitar o cumprimento da decisão recorrida. Então, esse é o objetivo do efeito suspensivo. Efeito ativo, qual é o objetivo? O objetivo é completamente contrário. O efeito ativo ele serve para me dar a antecipação da tutela, serve para efetivar alguma coisa. Exemplo, vocês vão se inscrever no exame de ordem e eles acabam então impossibilitando a inscrição de vocês por qualquer motivo que seja. Eles dizem que vocês ainda não são formados, não são aqueles prováveis formandos que a lei, que o provimento comenta, e vocês impetram o mandado de segurança. Imaginem que o juiz indefira o mandado de segurança de vocês a liminar. Olha, indefira a liminar, não vai fazer inscrição. Imaginem que vocês então agravam de instrumento, porque jamais é retido num caso desse. Agravam de instrumento. Se vocês pedissem efeito suspensivo e ganhassem, vocês fariam a inscrição para essa prova? Não, não fariam. Porque se vocês ganhassem o efeito suspensivo do relator, nesse caso, o relator apenas suspenderia a decisão do juiz e vocês iam continuar impossibilitados de fazer a inscrição no exame de ordem. O que vocês deveriam pedir para o relator? Efeito ativo. Que ele, relator, desse para vocês aquele efeito ativo, aquela antecipação de tutela que o juiz acabou não dando para vocês. E se o relator desse, então, esse efeito ativo, vocês poderiam, sim, se inscrever no exame de ordem. Vejam, são efeitos que não se confundem. Cuidado, as pessoas muitas vezes falam em efeito suspensivo ativo. Digo para vocês, pode haver um efeito suspensivo e ativo, mas um suspensivo ativo, digo para vocês, isso em tese não existe. Ó, suspensivo e ativo. Exemplo, juiz manda pai pagar 10 mil reais de alimentos. O pai diz, não, eu tenho que pagar, eu sou pai mesmo, mas 10 mil é muito, eu quero pagar 5 mil. Então, ele agrava de instrumento. O que ele pede? Efeito suspensivo da decisão do juiz. E efeito ativo para desde já depositar 5 mil reais. Então, existe o ativo e o suspensivo. Ou existe só o suspensivo ou só o ativo. Porque são efeitos que não se confundem. Um serve para evitar, o outro serve para obter o cumprimento ou execução. Vejam, ambos necessitam de pedido expresso do agravante. Se não tiver pedido de ofício, o juiz não poderá fazê-lo. Muito bem, e o que acontece se o relator defere ou indefere esse meu pedido liminar em agravo de instrumento? Vejam, gente, quando eu falo em pedido liminar em agravo de instrumento, via de regra, estou falando de casos de grave lesão de difícil reparo. E aí que está aquele momento que, de novo, vai nos chocar. Dessa decisão do relator que defere ou indefere, cabe apenas, tão somente, a reconsideração, que é aquela mesma reconsideração que nós vimos antes no artigo 527, inciso 2. Para o próprio relator, se ele reconsidera, ótimo. Se ele não reconsidera, o problema vai ser unicamente meu. Não esqueçam, reconsideração no agravo de instrumento. 2 casos. Não pensei, tem um monte de casos que cabe reconsideração. De maneira nenhuma. 2 casos. Quais são eles? Primeiro, conversão do agravo de instrumento em agravo retido. Segundo, da decisão do relator que defere ou indefere efeito suspensivo ou ativo ao agravo de instrumento. Então, nesses 2 casos, reconsideração. Se o relator reconsidera ou não reconsidera, aí vem aquela questão, eu posso impetrar mandado de segurança? Em tese, posso. Mas digo para vocês, eficácia dessa medida, principalmente nesse caso, digo para vocês, raramente eu vou obter êxito com mandado de segurança. Muito raramente. Bom, agora vamos analisar então as peculiaridades do agravo de instrumento. Aqui nós vamos comentar aquela questão do artigo 526, do CPC, que é a questão da comunicação ao primeiro grau e a possibilidade de retratação do juiz. Comentei com vocês, quando eu comentei o procedimento do agravo de instrumento, que o agravante vai direto ao tribunal e oferece o agravo de instrumento, com inclusive as peças juntadas. Muito bem. E aí, o que acontece após esse procedimento? Ele, em até 3 dias, comunica ao primeiro grau que ele agravou e mais, além de comunicar na petição, ele junta a cópia do agravo de instrumento com o protocolo e ainda informa as peças que juntou.
Se o agravante comunicar em até 3 dias após interposição, não é após o fim do prazo, que ele agravou e não juntar essa cópia com o protocolo, o que vai acontecer? É como se ele não tivesse comunicado. Então ele comunica. Bom, e o que acontece se o agravante não comunica? Que é justamente o 526, parágrafo único. Vejam, havia uma maneira de dizer o seguinte, na verdade, ou ele perde o recurso, ou ele não perde o recurso porque, na verdade, ele só perde a possibilidade de retratação. Já comentei, tanto o agravo de instrumento quanto o retido como regra comporta retratação, e comportam mesmo. Mas o que verdadeiramente acontece pelo que diz a legislação quando o agravante ele não comunica ao primeiro grau que agravou, ou comunica fora do prazo, ou ainda comunica sem juntar a cópia do agravo? Conforme o 526, parágrafo único do CPC, a consequência dependerá da atitude do agravado. Como assim dependerá da atitude do agravado? Olha, falando assim uma linguagem chula, mas acho que fica mais fácil de entender. Se o agravado dedar o agravante, ou seja, se o agravado, nas contrarrazões do agravo, ele disser, olha, ele não comunicou, ou ele comunicou fora do prazo, ou ele comunicou e não juntou cópia, o que vai acontecer com o agravo de instrumento? Ele será inadmitido. Por outro lado, se o agravado não dedar o agravante, ele não contar que simplesmente o sujeito não comunicou, ou não contar que o sujeito comunicou a destempo, ou não contar que ele não juntou cópia do agravo, o agravo de instrumento será admitido. Vejam, vocês estão pensando assim, na prática é muito diferente. Sim, a prática é diferente, mas para o exame o que importa é a legislação. Vejam, esse dispositivo ele é feito para quem? Para o agravado. E por quê? Porque o tribunal ele é situado na capital. Muitas vezes, gente, o agravado tem seu domicílio profissional longe da capital. Vocês imaginem um caso de Justiça Federal, então. Imaginem o caso do TRF. Ele é situado em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Vocês imaginem que o agravado seja intimado em Curitiba, Paraná. Como é que ele faria para ter acesso às razões do agravo? Teria que ir até Porto Alegre. Ou pedir cópia para alguém, implorar para aquele outro. Com esse procedimento, não. Porque o agravante vai juntar em Curitiba, na sede da Justiça Federal de primeiro grau de Curitiba, a cópia do recurso. E o agravado, com base nessa cópia, poderá então fazer as contrarrazões e enviar para o TRF de Porto Alegre. Então vejam, esse daqui é um dispositivo criado para o agravado. Se o relator de ofício pede a informação, ele está agindo de forma errônea. Por quê? Porque ele está violando aquilo que é o princípio da lei, que é beneficiar o agravado. Se ele não se importa, se ele não der do agravante, muito menos o relator deverá preocupar-se com isso. Terminamos assim a nossa análise quanto ao agravo retido e quanto ao agravo de instrumento. Claro, né, que vocês têm que prestar atenção em todos esses detalhes, que eles são muito importantes. Agora, não podemos esquecer do agravo interno e do agravo regimental. Aqui nós temos uma discussão antiga, né? Inclusive na prática as pessoas falam assim, agravinho, de uma forma simpática, com medo de errar. Mas afinal de contas, é agravo interno, é agravo regimental? Primeiro, gente, se vocês estão pensando, e o agravo inominado? Agravo inominado a gente não trabalha mais com ele. Ele está em desuso. Se vocês estão pensando em agravo legal, o agravo legal é o agravo interno. Qual é a diferença então em agravo interno e agravo regimental? Bom, o agravo interno é aquele agravo que está previsto no CPC. Principalmente no artigo 557 do CPC. Ele aparece no CPC sem um sobrenome, como eu falo, né? Ele é um errante. Ele não está escrito agravo retido ou de instrumento. Ele aparece no CPC sem um sobrenome. Então, vejam, ele cabe quando? Quando for decisão monocrática do relator. Sim, mas e quando é que ele é regimental? Vejam, o regimento interno do STF e do STJ equivalem à lei federal. Então, quando eu interponho esse agravo, que não tem um sobrenome, no STF e no STJ, eu vou chamá-lo de regimental. Por quê? Porque o regimento interno do STF e STJ equivalem à lei federal. Então, lá, se eles nominam, eu vou nominar junto ao STF e STJ. Aí vocês vão dizer assim, mas enfim, pensando é o mesmo agravo. Olha, para uma perspectiva de exame de ordem, isso eu chamo bastante atenção, de exame de ordem, eu posso pensar, realmente é o mesmo recurso, com uma modificação de nomenclatura. Quando chega no STF e STJ, eu vou chamá-lo de agravo regimental. Quando for TRF, quando for TJ, eu vou chamá-lo de agravo interno. Qual é a função? A função, na verdade, é impugnar aquela decisão monocrática proferida pelo relator. O que vai acontecer? Essa decisão monocrática, na verdade, vai ser impugnada e vai ser impugnada para o colegiado. Aí é aquilo que nós comentamos antes, quando trabalhamos a teoria geral. Esse agravo interno em tribunal ACO e regimental em STF e STJ, ele, na verdade, ele gera um prejuízo para o processo. Por quê?
Porque eu tive primeiro uma decisão monocrática e agora, face à monocrática, eu vou buscar a decisão colegiada. E eu tenho que buscá-la, tenho, gente. Por quê? Porque eu tenho que obter a decisão colegiada para que essa decisão seja a última, para que no futuro eu venha interpor especial extraordinário. E por quê? Porque especial extraordinário cabe em quando? Quando for decisão única, que não é o caso aqui, ou última. A última significa o quê? Que não cabe mais nenhum recurso. Então dá um trabalho muito grande essa decisão monocrática, que é bastante utilizada. Mas eu tenho uma forma de impugná-la. Tenho, sim, tenho. Como? Através do agravo interno ou do agravo regimental, que para o exame de ordem eu posso pensar que são os mesmos com a mudança da nomenclatura. Dica de estudo. Vimos 4 tipos de agravos. Vimos o agravo interno, o agravo regimental, o retido de instrumento. Atentem mais para o agravo de instrumento e o agravo retido. Atentem para a questão do cabimento, que na verdade é uma questão bastante difícil porque ficou muito subjetiva. Atende para o artigo 522, para o 527.3, que tratam justamente dessa questão da conversão do instrumento em retido. Então, a primeira coisa, não esquecer, instrumento e retido cabem na decisão interlocutória de primeiro grau. Agora, não esqueçam, dependendo do tipo de decisão interlocutória, vai ser agravo retido ou agravo do instrumento. Depois, vejam bem a questão procedimental, tanto do instrumento quanto do retido. E cuidem as peculiaridades, coisinhas menores, como, por exemplo, a interposição em audiência do agravo retido, a questão do liminar do agravo de instrumento. Também, numa segunda etapa, cuidar da questão das peças que formam agravo de instrumento. E, por fim, lembrar da questão do agravo regimental e do interno, mas sempre prestando muito mais atenção no agravo retido e no agravo de instrumento.